Olá, amigos apaixonados por comunicação e marketing. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo isso, né? A gente tem esse compromisso nosso aqui na internet. Eu queria primeiro agradecer aqui, nós estamos na Agência 1, nós temos uma vista linda aqui do Recife, a Agência 1 que está de Casa Nova, um lugar maravilhoso. Quero agradecer a Luizinho pelo convite. Agradecer também a nossos patrocinadores, né? A Agência 1, que é um dos, a Rede Globo, TV Globo e o Sistema Jornal do Comércio, todos os veículos que fazem o Sistema Jornal do Comércio. Olha, eu sou apaixonado por comunicação e marketing, como todo mundo sabe, eu faço isso com o maior prazer. Hoje a gente está recebendo aqui a Daniele Halinski. O nome é bonito, hein? Pronunciou bem. Daniele Halinski. Ela é gerente de marketing do Rio Mar. A gente vai conversar um pouquinho sobre o que mudou nesses anos todos que eu acompanho de marketing, que mudou tantas mudanças, né, Daniele? E a gente, começando pela sua formação, que eu descobri hoje que Daniele é formada em Direito, tem OAB, né, Daniele? Olá, Isso. tudo bom? Um prazer, Walter, estar aqui. A gente quer acompanhar a história da ProNews, enfim, acho que 20 anos, né? Acho 20 que anos. tem uma história boa aí. Essa loucura, né, Dani? E é isso, ou seja, é muito curioso, né, a minha formação, assim, muitas pessoas acham que eu sou publicitária, enfim, eu comecei com Direito, né, minha carreira, e numa segunda especialização que eu fiz de Gestão de Negócios, na USP, e aí eu me apaixonei pela cadeira de marketing, né? Então, assim, aí depois fui desdobrando, eu disse, não vou investir nisso, mas ainda no âmbito, assim, de curiosidade, né? Então, assim, antigamente a gente se formava muito jovem, às vezes a gente não sabia qual o rumo certo, né, profissional. Então, me apaixonei, fui, então minha carreira realmente começou, assim, desde gestora de marketing, desenvolvimento de produtos, numa trajetória que eu passei até no Sebrae, começou lá atrás minha trajetória profissional, mas o direito é muito presente hoje, né? Então, assim, não só como cidadã, mas toda a relação contratual, legal, ele é útil, né, o tempo todo. Olha, a gente fala, antigamente, quando eu falo antigamente, pessoal, não vamos falar em 20 anos atrás, a gente fala em, a gente está conversando em 3 anos, 4 anos atrás, já é antigamente. A gente tinha as sazonalidades do marketing, do shopping, como um todo. E hoje em dia não tem mais isso, Daniele. É dia a dia essa busca pelo consumidor em amplo aspecto. Quando você fala hoje, antigamente a gente falava em veículos de comunicação tradicionais, hoje se trabalha muito digital, a gente vai conversar sobre isso. Diz aí como é que você vê hoje em relação ao que era antigamente entre aspas, e hoje o trabalho do marketing. Antigamente, como você falou, é bem pouco tempo, né? Ainda a gente percebe em alguns empreendimentos do Brasil. Mas assim, existe ainda o calendário de varejo tradicional, que você tem aqueles picos, né, de épocas do varejo. Você tem mães, namorados, pais, Dia das Crianças e Natal. Esse era quase, a gente brincando um pouco, feito um eletrocardiograma. Você percebia de forma gráfica, picos de maior consumo. E hoje não, já a nossa prática, a gente tem um calendário próprio, né? Então não existe sazonalidade. Existem algumas datas, sem dúvida, são muito respeitadas, enfim, que a gente chama de safra, né? Assim, fazendo uma analogia. Até porque Dia das Mães, por exemplo, acho que só perde pro Natal, né? Isso. Mas a gente depois percebe assim, que Dia das Mães, todo mundo sabe que tem que presentear, não precisa você chamar isso. Então o dia a dia é de você homenagear a sua mãe todos os dias, não precisa ser uma data só. Então assim, a gente tem um calendário próprio, eventos autorais ao longo do ano, então é o dia a dia, ou seja, a gente chega a fazer, em termos de número, 20 eventos no mês. Então é quase um por dia. E isso, ou seja, quebra total a sazonalidade. Isso para cada segmento, para cada grupo de interesse. E é uma forma de você aumentar essa experiência com o cliente. Nós estávamos falando agora há pouco que a gente antigamente fazia, e sempre frisando esse negócio de antigamente, viu? Fazia-se faixa etária, né? E hoje não tem mais tanto isso, né? Não é uma coisa tão determinante, né? Porque tem gente que tem 50 anos que tem o mesmo gosto de um rapaz de 20, de 30 anos. Isso. Aí você dá um exemplo agora, por exemplo, a gente fez um evento de moda, passarela, e a gente criou um desfile 60 a mais. Então assim, e não é aquele estereótipo que você imagina e como se atribuía anteriormente, ou seja, a roupa era clássica, séria, sisuda, só tons pastéis. Não, hoje não, você tem cor na roupa, você tem estilo, e o que muda é o estilo da pessoa, né? Tem pessoas que são clássicas, outras aventureiras, esportistas, isso é o que muda, então independente da idade. Então eu posso ter 18, 60, 70 anos, ela pode ter os mesmos conteúdos de interesse, independente da faixa etária. E o consumo percorre isso. Olha, a minha mãe, que é um pouco mais velha do que eu, porque eu disse a ela, mamãe, vai acontecer o seguinte, eu vou passar a senhora na idade. Porque ela mentia a idade, e daqui a pouco eu vou passar a senhora na idade. E ela tem uma cabeça super jovem, então, quer dizer, um beijo pra minha mãe.
E isso hoje em dia é bem mais representativo do que antigamente, né? Sim, sim. Antigamente sim. tinha aquelas senhoras mais modernas e tudo mais, mas hoje a maioria, eu acho que é o contrário, a maioria hoje são essas pessoas mais modernas, né? Sem dúvida. E a conectividade ajuda isso. Ou seja, antes você tinha só a questão de se você se relacionar. Tinha os veículos tradicionais, né, que eles cumprem bem ainda seu papel, mas, por exemplo, através de aplicativos, hoje todo mundo tem, ou seja, desde para pedir se deslocar de mobilidade, um aplicativo de táxi, um aplicativo para você se comunicar, né, seja com o seu médico, seja com o seu grupo de amigos, e aí, ou seja, você aproveita e você usufrui do conteúdo e a informação que tem aí para todo mundo. Então isso dá uma jovialidade também, ou seja, você também tá com essa conexão o tempo todo. A gente fala em representatividade, eu lembro que antigamente, Carmen deve estar aqui, Carmen está aqui presente com a gente, que é lá do Shopping Rio Mar, ela deve lembrar, Genivaldo Passe, que é um grande produtor, né, da Center, tem gente aqui que trabalha, inclusive Genivaldo, né? O pessoal da produção, ele me ligou uma vez, eu não lembro se foi para mim, para meu pai, pedindo um bebê Johnson. Você não tem aí uma criança, tal assim? Eu disse, bicho... E muita gente pensava assim antigamente, né? Você botar aquele lourinho do olho azul e tal. Qual é a representatividade, na realidade, que esse menino tem em relação à população em geral? Vocês se preocupam com essa representatividade? E aí vão mais além. A representatividade hoje que já é mais ampla, né? Porque as minorias são cada vez mais representativas, né? Grupo de GLBT, que agora tem várias determinações. Como é que vocês lidam com isso no marketing do shopping? Em todos os sentidos, ou seja, ao invés de você trabalhar estereótipos perfeitos, que a comunicação de algum tempo atrás era assim, pessoas de verdade, ou seja, o público consumidor, em várias pesquisas, dizem que não são representados naquilo que vem, dos principais anunciantes ainda brasileiros, mas isso já mudou, já tem mudado, as grandes marcas têm feito, a gente tem feito. Então assim, os vídeos que você tinha antigamente, uma produção gigante de casting para escolher o melhor elenco do seu filme, a gente escolhe as pessoas que frequentam, as pessoas que estão no dia a dia, pessoas comuns, pessoas que têm problemas, pessoas que não têm problemas assim, do dia a dia, problema financeiro, problema, assim, não existe um estereótipo, ou seja, a família perfeita, né, que existia, o casal com filhos, enfim, a pessoa que antigamente você também criava o estereótipo, ou seja, você tem que ter as pessoas que têm muitos amigos, então você também pode ser feliz sozinha. A gente fez recentemente uma campanha Dia do Solteiro. Então assim, e são pessoas de verdade, pessoas que estão no dia a dia, que percorrem, e aí sim, aí o consumidor se identifica e ele se projeta naquela relação, daquilo que está sendo desejado, de informação, de consumo, etc. Ou seja, você já tem essa representatividade explícita nas real, campanhas real. Olha, outra coisa que é interessante falar sobre o marketing hoje, que se utiliza, o digital, por exemplo. Digital, fala muito. Em relação ao tradicional, como é que vocês fazem essa distribuição, verbo, por exemplo, em relação aos veículos tradicionais e hoje em dia ao digital? Os veículos tradicionais, eles cumprem seu papel, né? A gente considera a atuação nossa omnichannel, que é você estar presente em todos os canais. O importante é onde o cliente está. Então, desde um aplicativo, ou seja, fazer um anúncio no Waze, ou seja, a pessoa está passando e quer resolver um problema de emissão de uma identidade, um exemplo, que é uma solução de serviço que a gente oferece. Eu contei ainda há pouco a você que eu fui entregar a identidade da minha filha para viajar. Que facilidade, meu Deus do céu, aquilo ali foi a melhor coisa que botaram dentro do shopping. Você pega em 5 minutos, dá a entrada, depois de um tempo vai buscar, foram 30 segundos para ir buscar. Quer dizer, é um facilitador incrível. E eu estava dizendo a Daniela aqui que eu acabei comprando uma capinha para celular, não é nada, mas queira ou não queira levar o consumidor também lá para dentro. Isso é a solução para ele, ou seja, o tempo é muito concorrido. Então, assim, as principais mídias que a gente utiliza é aquilo que é, sobretudo, mobile, ou seja, o smartphone é uma das formas que a gente alcança melhor. Então, assim, eu estou no Wi-Fi, eu acesso, já tenho informação, que legal, vai ter um show no teatro. Não, que legal, tá tendo um festival de vinhos aqui dentro dos... Então, eu curto o vinho. Então, assim, não é necessariamente você tá programado, agendado para, mas você pode viver micromomentos agendados ou não dentro, e um deles é serviço. Então assim, as mídias tradicionais
com o digital, que é muito forte, ou seja, a gente tem mais de 1 milhão de seguidores no Facebook, por exemplo. Aí você tem Facebook, Instagram, as mídias, o Twitter, a gente tem um canal Rio Mar TV no YouTube, a gente tem a Rádio Rio Mar, que a gente também informa, é uma mídia nossa. Então, assim, você tem uma playlist com músicas que mudam a cada época do ano, mas você também leva uma informação, um spot com conteúdo legal. Então, assim, as mídias, ou seja, TV tem seu papel, TV aberta, TV fechada, o jornal tem seu papel, a rádio tem um alcance muito interessante e funciona, até porque, como eu falei, são várias personas que a gente tem que atingir e a ideia é que a gente consiga estar presente no dia a dia dessa pessoa, desde quando ela esteja dentro do carro ouvindo o rádio, ela está num local que ela possa estar acessando seu smartphone, etc., e ter acesso à informação. Então é omnichannel, ou seja, não existe mais uma hierarquia de mídia, uma hierarquia não, lógico, vai depender muito de quem é e como quer receber aquele conteúdo. E isso você, no dia a dia, no trabalho do marketing, está dizendo, brincando com o Daniel ainda há pouco, na conversa que a gente tem anteriormente, o trabalho triplicou, não foi não? Sim. Em relação ao antigamente, 5 anos atrás? Sim. Até porque para você reter a atenção hoje de qualquer pessoa, hoje a gente é muito bombardeado, né? Se você segue as redes sociais de alguém, você é impactado, se você deixa a televisão ligada, você está no smartphone, tem um rádio, alguém está falando alguma coisa, então assim, você é multitela, então assim, cada vez mais o desafio é maior. E com as ferramentas e aplicativos, você está 23 horas, enfim, muita gente já está dormindo. Nessa hora você ainda está recebendo mensagem tipo WhatsApp e as pessoas, enfim, acaba todo mundo trabalhando, esteja dentro do trabalho ou não, quase 24 horas, né? Então isso faz parte do... Para isso você tem que ter uma estrutura de marketing muito mais pesada hoje em dia. Sim. E muito mais, acho que coordenada, né? Sim. E colaborativa do que antes, né? Sim. A estrutura há 2 anos a gente mudou a estrutura, ampliamos a estrutura, sobretudo nesse ritmo. Hoje a gente tem 4 núcleos. Uma coordenação de mall e merchandising, que são as locações de espaços de mídia e quiosques. Tem uma coordenação de eventos, que trabalha essa quantidade, mais de 120 eventos no ano, é um volume muito grande, e a gente ainda administra a pauta do teatro, que é um outro braço. A gente tem 2 praças de eventos, tem toda a área de eventos do L3, enfim, são eventos gratuitos, pagos, enfim, bem democráticos. Tem uma outra coordenação que é de conteúdo, onde ficam as mídias sociais, ficam os aplicativos, falei Rio Mar TV, Rádio Rio Mar e a plataforma Viva Rio Mar, que é o nosso endereço, ou seja, uma plataforma bem segmentada, então o cliente escolhe de 12 estações que se tem, qual é a estação que ele quer seguir. Então você gosta, Walter, de gastronomia e tecnologia, eu só quero receber esse conteúdo. Então, ao invés de a gente distribuir tudo para todos e bombardear as pessoas de um volume excessivo, a gente acaba personalizando, ou seja, não, você só vai receber aquele conteúdo que você se interessa. Então, para a gente é legal, nem assim, e são conteúdos úteis, né? Não é só venha comprar, não, conteúdos, informações, especialistas, entrevistas e algo interessante para isso, assim, no dia a dia. E a plataforma Viva, ele virou o site do Rio Mar, né? O Viva Rio Mar. E o último núcleo é o de criação e comunicação. Há 2 anos a gente não tem mais um vínculo único com a agência de propaganda. Pode ser por job, não? Pode ser por job, a gente já trabalhamos, ou seja, elege um determinado item ou trabalho e a gente contrata essa agência, né, seja daqui, de qualquer lugar, enfim, não tem essa restrição. Mas o importante nisso é porque a gente criou pelo volume, eu estava falando para você, a gente gera, o 90% hoje da demanda é o dia a dia do Rio Mar, como eu falei, que é muita coisa. Então, assim, 400, 500 layouts por dia é um volume gigante. Então, assim, isso tem que estar tudo integrado. Então, esses 4 núcleos que eu comentei, eles são interdependentes e a gente trabalha com indicadores também. A gente estabeleceu também indicadores de resultado, de eficiência e de medição de esforço também. Ou seja, às vezes você está trabalhando, o seu trabalho ele não impacta no resultado final, mas ele contribui para. Mas a gente mede também esse esforço. Então, as equipes e um time também multidisciplinar, que eu falei, assim, tem jornalista, tem publicitário, tem biólogo, eu que fiz direito, enfim. E aí é um time de idades diferentes, de formações diferentes. Visões diferentes. É importantíssimo. E essa riqueza conecta tudo para dar um melhor resultado. Então, assim, isso enriquece muito. Aí gera eficiência. Muito legal. Quando a gente fala hoje em dia em internet, que é tudo, né? Sim. Compras pela internet, então como é que isso foi impactado? Como é que vocês são impactados? Ou se isso hoje já mudou? Por exemplo, eu comprei na Centauro um dia desse, um tênis,
e fui buscar o tênis na Centauro. Você compra mais barato e vai buscar. Quer dizer, como é que vocês veem hoje, se isso é uma dificuldade ou se isso de repente vai virar até um atrativo a mais em relação à venda pela internet? Ela contribui, né? Ela não é, vamos dizer, ela não, vamos dizer, retira. Até porque existe a experiência ao vivo, ou seja, sobretudo itens de commodity, itens que você não quer se preocupar com aquilo, o comércio online ele favorece muito nesse sentido. Mas hoje, como o tempo de todo mundo é muito reduzido, e aí você quer experimentar, ou seja, eu quero me confraternizar com os amigos. Eu posso pedir uma pizza em casa, mas eu posso também brindar com meus amigos em um ambiente. Então, assim, a gastronomia hoje mudou também, que antigamente você saía para um restaurante. Hoje é um universo à parte, a gastronomia, ele faz parte de uma experiência. Eu quero celebrar com alguém, seja um aniversário, seja um casamento, seja com os amigos, um amigo secreto, etc. Então, assim, o dia... A roupa, ou seja, você falou do segmento esportivo, Centauro. Então, assim, existe a compra e você sabe bem o que você quer, que hoje cada vez mais o consumidor está atualizado. E informado. Ele chega no ambiente da loja, ele às vezes sabe até mais, dependendo de quem seja o vendedor, pela especificação, até já traz a referência, a foto, a imagem. Mas a experiência, o prazer também de você vestir, de você utilizar, você trocar com alguém, isso ainda requer, porque assim, algumas coisas acontecem ao vivo. Então, assim, e aí é uma riqueza. Então, a gente não se posiciona, o Rio Mar especificamente, como só um centro de compras, né? Um centro de convivência, um centro de entretenimento, um centro de conteúdo. Então, tudo isso permeia. As compras são consequência de toda essa experiência. Então, assim, é tanto que a gente lançou, desde o ano passado, uns guias digitais. Ou seja, a gente está mostrando até dicas de consumo. Ou seja, eu vou ter a Semana do Consumidor. E aí a gente elegeu mais de 400 operações, produtos, sugerindo, inclusive, preço, tudo. Então, assim, o cliente ele pode, até antes de ir para o Rio Mar, já saber preço também. Ele não faz a conversão na hora. Mas ele já pode, e a gente aferiu também resultados e observou o seguinte, que as pessoas também queriam conhecer o produto, indicar aquela sugestão e também consumir ao vivo. Então, assim, é algo que complementa, ele não restringe, ele não invalida. Olha, dentro dessas datas que nós falamos todas, Dia das Mães e tal, tem uma que vem se tornando uma data importante, que é a Black Friday, né? O tal do Black Friday, quando eu ia falar primeiro do tal do Black Friday, foi nos Estados Unidos, né? Que lá realmente funcionava assim, funciona até hoje, é um negócio espetacular, né? Tem filas, quebra-quebra, é um problema. Aqui já começou a ter. Antigamente estavam brincando que era Black Farsa, né? Que não tinha tanto quanto era nos Estados Unidos, mas hoje funciona. Eu digo isso de experiência própria, comprei, estava contando até a você aqui, que uma geladeira minha quebrou 3 dias antes do Black Friday, eu esperei chegar o Black Friday para poder comprar, e comprei lá no Rio Mar. Funciona e é uma data importante hoje para o shopping. É uma data que fixou, como você falou, tinha uma questão muito conceito americano. No início, até o mercado em si, todo mundo ficava meio desconfiado, depois foi elevando e um dos itens mais buscados, sem dúvida, que lidera é eletroeletrônicos, como o seu exemplo da geladeira que você utilizou agora. Então são itens muito buscados, mas nos 2 últimos anos, eu acredito isso, a gente teve uma evolução de outros segmentos. Moda, por exemplo, há uma variação muito grande de preço, que você vê descontos importantes, bonificação de compra no escalonamento de produtos, e aí é uma realidade. Aumentou-se tanto isso, até para a gente permitir o conforto do cliente, a gente chegou a abrir 6 horas da manhã. O horário regulado do Rio Mar é 9 horas, abrimos 6 horas e você tinha as pessoas a correria, e vão, assim, porque boa parte das principais ofertas não tem um estoque tão grande. Claro. Então, assim, quem chega primeiro pega o melhor, né? E ainda dá, às vezes, tempo para comparar. Mas uma informação nova que você está me dando aqui, que roupa também entrou. Roupa também. O segmento de roupas, acessórios, a parte de itens de decoração também, muito expressivos. Então, muita gente, às vezes, renova e vem com a família. Você percebe nitidamente o dia Black Friday. Antigamente, as pessoas vinham sozinhas, como se fosse por uma batalha, né? Tô sozinho. Hoje não, as pessoas já vêm com a família, até para distribuir, ou seja, aproveitar aquelas compras de oportunidade ou itens que estavam para renovação e já aproveitam. Então acaba sendo mais quase um Natal. Então, olha aí, você que está ligado aí na nossa entrevista, essa informação Black Friday funciona. Pelo menos no Rio Mar, eu sei porque eu já fui lá e comprei, isso aí funciona. E outra coisa, estamos chegando no final do ano, tem as contratações agora de final de ano, né? Eu li ontem, não me lembro qual foi o veículo, mas falava de 20 e poucos % esperam de aumento de contratações de final de ano. Isso o Rio Mar também deve ter esse Sempre tem. O ano passado eu acho que a gente chegou a quase
mais de mil vagas temporárias. É porque esse número ele também é conjunto com a Associação de Lojistas, né? Um termômetro, porque existe a força temporária para tocar a operação do shopping, que envolve estacionamento, atendimento ao cliente, segurança, e existe da força de trabalho, né? Hoje trabalham quase 8.000 pessoas no Rio Mar. Então, assim, a gente até brinca que é uma cidade. Então, considerando as âncoras, as mega lojas e, enfim, todas as operações, então é muita gente. Mas mesmo assim, final de ano, em função da intensidade, horários elásticos, que a gente começa a ter aqueles horários especiais, que vai até as 23 horas, enfim, aí o volume é muito grande, a demanda. Então, acaba tendo contratação. A gente ainda não tem esse número fechado, mas sem dúvida terá. Olha aí, tá vendo que você está precisando de emprego aí? Se liga que vão existir realmente, vão aparecer vagas e a gente espera que você consiga, que a situação não está fácil para ninguém. Olha, eu queria agradecer muito, Daniele. Infelizmente nosso prazo, nosso tempo é restrito, porque esse pessoal da internet é cabuloso, fica querendo mudar as coisas, mas o papo foi muito legal, não foi? Queria agradecer muito, Daniele. É um prazer. Queria, de uma próxima oportunidade, nós conversarmos ainda mais, se você nos permitir. Eu queria agradecer todo mundo que está participando aqui do programa, as pessoas estão mandando perguntas e tudo mais. Queria agradecer aos nossos patrocinadores, TV Globo, Agência onde nós estamos aqui nessa vista linda, meu amigo Luizinho, e o Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. Obrigado e até a próxima. Valeu!